Oi pessoal, eu sou o professor Douglas e na aula de hoje, continuando nossos estudos em atualidades, falaremos sobre dois temas importantes da nossa história recente. No primeiro bloco, trataremos aí sobre o grupo de países denominado BRICS, que é um acrônimo dos 5 países emergentes em direção às maiores economias mundiais. Este assunto tem sido grandemente abordado nos noticiários atuais. E no segundo bloco, trataremos do processo histórico chamado redemocratização, que consiste aí no período de nossa história posterior ao regime militar, que terminou em 1985. Então, vamos lá? O crescimento da economia de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul está alterando aí o cenário econômico global. Ao estudar o crescimento das economias emergentes no mundo, o economista britânico Jim O'Neill criou em 2001 o termo BRIC, que é um acrônimo devido às iniciais dos nomes dos seguintes países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Duas observações aí fazemos é que foi criado esse termo em inglês. Vemos aí, por exemplo, os nomes desses países escritos em inglês e que no início eram 4 países e vindo depois aí a África do Sul, incluída recentemente em 2011. Bom, o termo BRIC se refere aos países que se destacavam e foram projetados aí como protagonistas da nova economia globalizada. Essa formulação se tornou um modelo de estudos econômicos, as notícias sobre esse grupo passaram a ser constantes na imprensa e também em questões de vestibulares. Com base em projeções de crescimento demográfico e das economias, foi especulado que juntos esses países do BRIC poderão representar em 2050 uma força econômica no mundo maior do que a força conjunta aí dos Estados Unidos com o Japão e toda a União Europeia, inclusive. De forma que espera-se que em 2050 a China poderá até mesmo ser a maior economia, seguida aí pelos Estados Unidos, caso mantenha seu ritmo de crescimento nas próximas 4 décadas, e também, se persistirem as atuais tendências, a Índia poderia subir para a 3ª posição, com o Japão em 4º e o Brasil aí em 5º lugar, e depois seguido da Rússia. Bom, passados 10 anos, a previsão deste estudioso teve acerto em boa parte de suas hipóteses aí, como por exemplo, a China saltou de 6ª para a 2ª posição na economia mundial em 2010. E nessa década, o Brasil subiu da 9ª posição para a 7ª. Veja no gráfico a seguir aí, o crescimento econômico de alguns países do BRICS nos últimos anos. E nessa questão, é importante ter em mente, porém, que no atual período de globalização, os capitais são internacionalizados e boa parte da produção econômica dos BRICS é realizada por empresas multinacionais. Existe aí uma forte interdependência entre todas essas potências econômicas emergentes e o desempenho aí de cada um depende, em última instância, do que acontece com a economia mundial. Agora, com relação ao consumo interno, vemos que, em larga medida, a força dos BRICS provém da enorme fatia de população que hoje compõe o grupo. Para se ter uma ideia, nesses 5 países vivem quase 3 bilhões de habitantes, é equivalente aí a quase a metade da humanidade. A aposta dos economistas é que neles continuará a ocorrer a inclusão de milhões de pessoas a patamares mais elevados de renda familiar e, consequentemente, haverá maior consumo de bens e serviços. Entre as camadas mais pobres, por exemplo, o gasto com comida, roupa e transporte consome a maior parcela da renda. Assim, o aumento da renda passa a permitir às famílias gastos maiores com educação, lazer e a compra de bens no padrão aí da classe média, que é um conceito aí genérico que se refere às famílias com um padrão médio de renda e consumo.
Na China e na Índia, principalmente, o crescimento econômico é acelerado nos últimos anos e milhões de pessoas, antes excluídas do mercado de consumo de bens industrializados, passaram a obter emprego e adquirir bens e serviços. No Brasil, esse processo está ocorrendo com a estabilização e o crescimento da economia e o combate à pobreza. Na Rússia, isso se dá com a criação de um mercado de consumo em moldes capitalistas, sobretudo após o fim do regime comunista. Por sua vez, a África do Sul é o país mais desenvolvido do continente africano, com grandes reservas minerais, riquezas natural e certa estabilidade econômica e desenvolvimento considerável, principalmente depois do fim do apartheid, no início dos anos 90. E ao contrário de países europeus, em que a população está estabilizada ou chega a diminuir, como é o caso da Rússia, no Brasil, na China, Índia e África do Sul, o crescimento demográfico continuará garantindo por anos uma população economicamente ativa superior à de aposentados, o que é importante para a produção de bens e serviços para exportar, tanto também quanto para consumir em mercados internos. Além de populações que se tornam um mercado interno crescente, os BRICS compartilham outras características. Como vemos neste mapa novamente, percebemos que estes 5 países estão entre os maiores em área territorial em seu continente, exceto no caso da África do Sul, no continente africano. E também os BRICS são países que possuem parques industriais amplos, com potencial para crescer em volumes de produção e tecnologia. Veja outras características importantes de cada um deles. Podemos iniciar falando do nosso próprio Brasil. Bom, o Brasil está ampliando seu mercado interno, conseguindo bons resultados no combate à pobreza. A economia do país, que ficou paralisada durante a década de 80, foi estabilizada após o fim da hiperinflação nos anos 90 e, a partir da década passada, apresenta um bom ritmo de crescimento. Por exemplo, segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas, de 2003 a 2009, mais de 29 milhões de brasileiros subiram para a tão conhecida classe C. Com isso, a classe C, que é aquela que tem uma variação de R$ 1.126 a R$ 4.854, que é uma renda familiar, digamos. Isto é a classe maior do país, com cerca de 95% dos brasileiros. Enquanto as classes D e E, classes mais pobres, com renda de até R$ 1.126 ou R$ 705, respectivamente, estão diminuindo. Nesse período, a renda familiar média cresceu e o consumo interno ajudou o país a atravessar a crise econômica mundial, pois garantiu as vendas no comércio e a produção de indústria, apesar de ter havido queda nas exportações. No cenário econômico mundial, o Brasil deverá consolidar sua liderança como fornecedor de commodities, que são os produtos agrícolas e minerais primários ou semi-manufaturados, negociados em bolsas de mercadorias internacionais. Para se ter uma ideia, apenas a produção atual de soja e de carne bovina no Brasil seria suficiente para alimentar quase que a metade da população do mundo inteiro. E o Brasil é o maior exportador mundial de minério de ferro e um dos maiores de alumínio, por exemplo, entre outros minérios importantes. Além disso, o país tem uma matriz energética equilibrada e atualmente já é considerado autossuficiente em petróleo. Agora falando sobre a Rússia. Das 5 nações do BRICS, ela é uma das mais desenvolvidas. Por exemplo, registra uma taxa de crescimento populacional negativa. Em outras palavras, o país tem diminuído sua população nos últimos anos, mas possui o mais elevado índice de desenvolvimento humano do grupo, com a maior média de anos de estudos da população, que é de quase 10 anos.
Se comparado com a média do nosso Brasil, que é de 4 anos em média, vemos aí a diferença, né? E a mais alta renda per capita também a Rússia possui nesse grupo, que é uma herança social do período comunista que o país viveu. Além do mais, é a nação com o território mais extenso do planeta, que corresponde aí a mais de 2 vezes o território do nosso Brasil. Nesta vasta área vive uma população aí de aproximadamente 140 milhões de habitantes, mas projeta-se ali a lenta construção de um mercado de produção e consumo em moldes capitalistas, 2 décadas após o fim aí, do comunismo. Foi fortemente também atingida pela crise econômica mundial, sobretudo em razão da redução das importações da Europa Ocidental, que recebia muito de seus produtos, com uma queda do PIB em 2009, mas que voltou a crescer em 2010. Agora, com relação à China e à Índia, nós percebemos que são 2 países com vasto território também, a população de mais de 1 bilhão de pessoas em cada um, uma enorme necessidade de geração de empregos e enormes desafios pela frente para conseguirem fontes de energia, matérias-primas e alimentos, educação também e proteger aí o meio ambiente. A China e a Índia viraram as estrelas da globalização, pois atraíram as grandes corporações interessadas em farta mão de obra barata para produzir manufaturados a baixo custo, por exemplo. A China, apesar de ser uma nação comunista desde o fim da década de 70, abriu aí zonas econômicas especiais, são as chamadas ZEs, nas quais mantém políticas capitalistas, principalmente de baixos impostos para atrair multinacionais, né? A Índia, por sua vez, liberalizou sua economia nos anos 90 e se tornou um dos principais polos mundiais em telecomunicações e informática, inclusive. Nas 2 últimas décadas, a economia dos 2 países cresceu a altas taxas percentuais em cada ano. E os 2 países investem na qualificação de sua mão de obra e em educação. Por exemplo, a China forma mais de 5 milhões de novos universitários a cada ano, sendo aí 75 mil só nas áreas de engenharia e ciências da computação. A Índia, por outro lado, forma por ano mais de 3 milhões de jovens no ensino superior. Com relação à distribuição de renda, que era péssima, continua ruim, mas melhora lentamente nos 2 países. Na China, a parcela da população que vive abaixo da linha internacional de pobreza, que é aí a população com uma renda diária menor que 1,5 dólar, por exemplo, diminuiu grandemente. E, por sua vez, na Índia, essa melhora é ainda mais lenta. Por fim, tivemos em 2011 a entrada da África do Sul. Vemos aí nesta foto, no canto direito desta foto, está o presidente sul-africano Jacob Zuma, completando o grupo dos 5 presidentes dos países deste grupo. Com o reconhecimento crescente de sua importância, os BRICS uniram-se e formaram um grupo diplomático de discussão e iniciativas comuns em economia e política, com o mesmo nome criado por Jim O'Neill, BRIC, agora se chamando BRICS. Este grupo começou a ser formado em 2006, realizando sua primeira reunião com chefes de estados em 2009 e continuou a ter encontros anuais. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, até 2011 já realizara 59 encontros aproximadamente para discussão de problemas e interesses comuns. Bem, como a Índia e o Brasil já haviam criado em anos anteriores outro grupo dessa natureza com a África do Sul, denominado IBAS, que é uma sigla aí em português de Índia, Brasil e África do Sul, o BRIC convidou a África do Sul e esse país passou a integrá-lo em abril de 2011 no 3º encontro de chefes de Estado na China. Alterou-se então a sigla para BRICS, agora com o S, de South Africa em inglês, né, portanto.
O grupo reúne grandes economias continentais, até então excluídas das decisões internacionais do grupo G8, e só a Rússia, por exemplo, que participa desse grupo G8. Embora não possua uma economia tão significativa, a África do Sul é a maior economia do continente africano e sua entrada no BRIC agrega importância política e econômica àquela associação. Bem, segundo o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, o grupo é, até certo ponto, informal, não possui ata de fundação, não possui um regimento interno, um fundo de recursos, nem possui secretariado ou sede. Mesmo assim, os BRICS podem ser um importante instrumento para defender interesses específicos dos emergentes em relação ao chamado Grupo G8, integrado pelos países mais ricos do mundo, que é Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Japão, que foi criado na década de 70 após a primeira crise do petróleo. Com a entrada posterior da Rússia, o grupo G7 passou a ser o que nós conhecemos G8. E no fim dos anos 90 foi fundado o G20, em resposta à necessidade de incluir os principais países emergentes nas discussões referentes às formas de enfrentar as sucessivas crises econômicas que atingem aí o mercado global periodicamente, né? Dele fazem parte as 20 maiores economias mundiais que correspondem aí a 85% das riquezas produzidas no planeta e também cerca de 80% do comércio global e 2/3 da população do mundo, inclusive. Por fim, é bom falar que o BRICS e o G20 passaram a ter grande importância nas discussões sobre a crise econômica mundial, iniciada em 2008, por exemplo. E também uma última característica importante, aliás, importantíssima desse grupo, é que em 2011 os BRICS defenderam mudanças nas principais organizações multilaterais, como o caso da ONU, o FMI, o Banco Mundial, dando assim mais peso aos países emergentes nessas decisões globais. Bom, assim encerramos aqui este primeiro bloco da aula de hoje e sugiro a vocês que continuem estudando mais sobre o tema. E agora, falando aí sobre o período da história brasileira posterior ao regime militar, falaremos sobre o período da redemocratização da política brasileira. De início, é importante falarmos aí sobre o fim da ditadura. Veja bem, no final de 1983, iniciou o movimento pelas eleições diretas para presidente da República, conhecido como Campanha das Diretas Já, no qual a figura de maior destaque foi a do senador Ulisses Guimarães, presidente do PMDB, que é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. No decorrer de 1984, a campanha mobilizou milhões de pessoas em gigantescos comícios e passeatas em todo o Brasil, e mesmo assim a emenda constitucional nesse sentido, apresentada pelo deputado Dante de Oliveira, do PMDB também, do Mato Grosso, não foi aprovada por falta de quórum. Em junho de 1984, o senador José Sarney renunciou à presidência do PDS e formou a Frente Liberal, que apoiou a candidatura de Tancredo Neves à presidência. Em agosto, a Frente Liberal e o PMDB uniram-se e Sarney foi escolhido como candidato a vice-presidente. E dessa forma, avolumaram-se ali as adesões à frente, que depois transformou-se em Partido de Frente Liberal, que era o chamado PFL. E no final daquele mesmo ano, o colégio eleitoral, composto pelos membros do Congresso Nacional e por representantes das Assembleias Legislativas Estaduais, elegeram a chapa Tancredo Neves com José Sarney. Bom, uma vez eleito, Tancredo Neves empreendeu uma viagem a vários países e ao voltar, ele dedicou à organização de seu governo. Entretanto, na véspera da data marcada por sua posse, Tancredo Neves foi internado num hospital de Brasília para uma cirurgia. Em seu lugar, tomou posse interinamente o vice José Sarney.
Depois de alguns dias hospitalizado, Tancredo Neves lamentavelmente veio a falecer em São Paulo no ano de 85. E um sentimento geral aí de frustração tomou conta do país, sobretudo porque a nação lutou intensamente contra um regime ditatorial e agora que conseguiram derrubar tal regime, a esperança de todos se acaba, né? A partir de então, todas as expectativas concentraram-se em implementar o plano de governo por ele anunciado. Em linhas gerais, o seu plano condenava qualquer atitude revanchista, pregava ali a união nacional, a normalização institucional em moldes democráticos e a retomada do desenvolvimento. Sarney sabiamente escolheu uma posição de modéstia ali que atraiu a simpatia popular, né? Manteve os ministros anteriormente escolhidos por Tancredo Neves e também manteve suas ideias básicas de formar um pacto nacional para a redemocratização do país, no período aí do governo civil que se iniciava e que ficou conhecido como Nova República. Em julho de 1985, o Congresso aprovou proposta do presidente do Senado de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte a ser formada pelos parlamentares que seriam eleitos em novembro de 1986. O sistema partidário ampliou-se e passou a abrigar várias legendas novas, até mesmo de partidos de esquerda, antes estavam, no caso, na clandestinidade, né? Em novembro de 85, foram realizadas eleições para as capitais dos estados e para os municípios considerados aí áreas de segurança nacional. Embora vencedor aí em cerca de 15 das 23 capitais, entre elas Belo Horizonte, o PMDB perdeu aí em centros importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, etc. O governo, assediado aí pelas crescentes taxas de inflação, designou para ministro da Fazenda o empresário Dilson Funaro. E em fevereiro aí, de 86, foi lançado o Programa de Estabilização Econômica, que ficou conhecido como Plano Cruzado, em alusão aí à nova moeda criada, o cruzado. Assim, os preços foram congelados e os salários fixados pela média dos 6 meses anteriores, foi extinta a correção monetária e criado aí o seguro-desemprego. Bom, o governo recebeu amplo apoio popular, sobretudo na fiscalização dos preços. No entanto, a especulação, as cobranças e as remarcações de preços acabaram por desgastar o plano, que foi reformulado várias vezes, inclusive. E depois de feita a Assembleia Nacional Constituinte, Sarney mobilizou-se para segurar o sistema presidencialista e garantir um mandato de 5 anos, que os constituintes queriam reduzir para 4. As manobras ali dos bastidores, iniciadas pela imprensa, com trocas de favores por votos, desgastaram a imagem do presidente, agravado ainda pelo aumento aí da inflação, que voltou aos patamares do início do governo, taxas inflacionárias bem altas, né? E em 5 de outubro de 1988, foi promulgada aí a nova Constituição, que trouxe um notável avanço no campo dos direitos sociais e trabalhistas. Qualificou dessa forma como crimes inafiançáveis a tortura, as ações armadas contra o Estado democrático e a ordem constitucional. Determinou a eleição direta do presidente, governadores e prefeitos dos municípios com mais de 200 mil habitantes em 2 turnos. No caso de nenhum candidato obter maioria absoluta no primeiro, e ampliou assim os poderes do Congresso. No final de 89, o governo Sarney estava altamente desgastado. A inflação chegou aí a cerca de 50% ao mês e foi trazida de volta a correção monetária. Nesse clima de insatisfação e de temor de um processo hiperinflacionário,
foi realizada a primeira eleição presidencial direta em 29 anos, para a qual se apresentaram aí cerca de 21 candidatos à presidência. Mas o segundo turno foi decidido entre os polos extremos aí das candidaturas. Por um lado, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, e por outro lado, o jovem ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, E por outro lado, o jovem ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, do PRN. Collor elegeu-se com uma diferença superior a 4 milhões de votos, para se terem uma ideia. Bom, com relação ao governo de Collor, tão logo ele assumiu o governo, em 15 de março de 1990, ele baixou aí o mais drástico pacote econômico na história do país, que bloqueou cerca de 2/3 do dinheiro circulante. A inflação, após súbita queda ali, voltou a subir. E quando tentava corrigir o desastroso rumo, nomeando aí personalidades de excelente reputação moral e competência profissional para seu ministério, Collor começou a ser denunciado por corrupção. As acusações feitas pelo próprio irmão do presidente, o Pedro Collor de Mello, revelavam a existência de um gigantesco esquema de corrupção, incluindo aí o Paulo César Farias, conhecido como PC Farias, que era tesoureiro da campanha presidencial de Collor. O processo avolumou-se rapidamente e logo multidões saíram em passeatas pelas ruas para exigir o chamado impeachment. Em 29 de setembro, ao fim de uma tensa comissão parlamentar de inquérito iniciada em junho, a Câmara dos Deputados autorizou o Senado Federal a processar o presidente por crime de responsabilidade. Collor foi afastado e o vice-presidente Itamar Franco assumiu interinamente a presidência. Já em dezembro, pouco depois aí de iniciado o julgamento pelo Senado, Collor renunciou e Itamar foi confirmado definitivamente como presidente. Por sua vez, Itamar Franco tornou-se presidente num dos momentos mais graves da história brasileira. Além de crises políticas que colocou à prova a estabilidade das instituições, o país enfrentava também grandes dificuldades na área econômica, com recessão, desemprego e crescente inflação ainda, né? Logo que assumiu, ainda interino, Itamar Franco nomeou novo ministro de caráter multipartidário para tentar aí, garantir apoio do Congresso e baixou medida provisória destinada a reverter a centralização administrativa estabelecida pelo governo anterior do Collor, que eram aí os superministérios que existiam, como os da Economia, da Fazenda, Planejamento e também o Ministério da Infraestrutura, que foram desmembrados, né, quando Itamar estava no governo. O novo presidente também tomou iniciativas destinadas a moralizar a administração pública, tais como a criação do Centro Federal de Inteligência, né? Em novembro de 92, realizaram-se em todo o país as eleições municipais. Os partidos de esquerda, por exemplo, foram os mais beneficiados. E em abril de 93, os eleitores retornaram às urnas para decidir sobre o sistema e a forma de governo, como previa a Constituição de 88, vencendo aí a República presidencialista como sistema de governo. O ano de 93 foi ainda marcado por denúncias de corrupção e um banditismo, por exemplo, na Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, envolvendo aproximadamente 2 dezenas de parlamentares. O fato levou à criação de uma comissão parlamentar de inquérito.
E ansioso ali por mostrar resultados no combate à inflação, Itamar acabou batendo o recorde de nomear 4 ministros, por exemplo, da Fazenda em cerca de 7 meses aí. E o último deles foi Fernando Henrique Cardoso, como vemos aí nesta foto. Sociólogo e senador que antes ocupava o Ministério aí das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso começou por mudar a moeda de cruzeiro para cruzeiro real, com corte, por exemplo, de 3 zeros aí na unidade monetária. E em seguida, o ministro e sua equipe elaboraram um plano de combate gradativo à inflação, que previa, por exemplo, o emprego de uma unidade monetária provisória, que é a chamada Unidade Real de Valor, URV, que chamavam nos anos 90, né? Em antecipação aí ao lançamento de uma moeda forte, que é a nossa atual moeda, o real. E no final de abril de 94, Fernando Henrique deixou o Ministério da Fazenda para concorrer à presidência da República nas eleições de outubro. E assim, ele venceu as eleições. Bem, ao lançar ali o real em 1º de julho e com a estabilidade econômica que seguiu, a popularidade dele tinha permitido aí derrotar o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva logo no primeiro turno das eleições, com cerca de 55% dos votos válidos. E empossado aí, em 1º de janeiro de 95, o Fernando Henrique Cardoso mobilizou sua base de apoio para aprovar várias reformas constitucionais. A estabilidade monetária ajudou o governo a quebrar o monopólio da Petrobras, por exemplo, na exploração de petróleo, e privatizou aí, diversas estatais, incluindo a Vale do Rio Doce e o sistema Telebrás, por exemplo. Também foi aprovado o fim da estabilidade dos servidores políticos e alteraram-se as regras para a concessão aí, de aposentadoria. Em 1997, o governo fez aprovar a emenda constitucional que autorizava a reeleição do presidente da República, governadores e prefeitos. O último ano do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso foi o mais difícil, devido ao aumento do desemprego e a uma forte perda aí, de divisas em decorrência aí da crise financeira mundial. Isso obrigou o governo a anunciar um acordo com o FMI que levaria a um duro conjunto de medidas econômicas. Contudo, o presidente conseguiu se reeleger no primeiro turno do pleito presidencial, em outubro de 98, derrotando novamente Luiz Inácio Lula da Silva, com mais ou menos a mesma margem aí, de diferença dos votos válidos. Por sua vez, o segundo governo de Fernando Henrique Cardoso se caracterizou pela ocorrência aí de sucessivas crises. Por exemplo, a queda de popularidade do presidente coincidiu aí, com o crescimento de apoio popular da oposição. O desejo aí geral de mudança se tornou manifesto nas eleições de 2002, que deram a Luiz Inácio Lula da Silva, dessa vez, a maior votação aí da história do país. O candidato do PT foi eleito com cerca de 60% contra o candidato do governo, que na época era José Serra. Como ele tinha um discurso mais moderado e a disposição de fazer alianças com outras correntes políticas, fora da esquerda, por exemplo, Lula conseguiu, assim, vencer a histórica rejeição aí que existia de grande parte do eleitorado. O PT, Partido dos Trabalhadores, também saiu fortalecido nas urnas e se tornou aí a maior bancada da Câmara, com cerca de 91 deputados na época. Como governou por 8 anos, sua presidência também teve altos e baixos. O pior aspecto do governo Lula foram os sucessivos escândalos políticos. Uma vez no poder, aderiu às mesmas práticas. O mensalão, por exemplo, em 2005, foi o divisor de águas na era Lula. O esquema envolvia, por exemplo, o pagamento de propinas a parlamentares em troca de apoio ao governo em votações no Congresso, por exemplo. Na época, o presidente ele contava com cerca de 30% de
de aprovação aí, da população brasileira. E no segundo mandato ocorreram também novos escândalos, como o caso dos cartões corporativos, em que funcionários do Planalto que faziam uso irregular aí de cartões de crédito oficiais e também um suposto esquema de tráfico de influência envolvendo a família da ex-ministra da Casa Civil, a Erenice Guerra. Em 8 anos no governo, o Lula ele se consolidou aí como um fenômeno político, graças ao seu apelo junto às camadas mais pobres da população. Porém, sua sucessora na presidência vai herdar aí problemas que, se não forem resolvidos, podem comprometer o progresso do país. Enfim, um resumo aí de seus 2 mandatos indicam ainda uma boa aprovação da população. Fato que foi decisivo na candidatura e eleição de sua sucessora, a primeira mulher aí a presidir o país, que é a nossa atual presidente, Dilma Rousseff. Finalizando, o Brasil entrou em 2011 com Dilma como presidente da República, enfrentando aí diversos problemas herdados do governo Lula. Realizou uma faxina nos gabinetes, retirou vários ministros e é conhecida como pé firme em suas decisões. Bem, ainda é cedo para especularmos sobre seu governo, de forma que muito do que ela tem feito, veremos seus reflexos no futuro ainda. Bom, pessoal, assim conhecemos aí a evolução da redemocratização do nosso país, presidente por presidente, até conhecermos um pouco do nosso atual governo. E assim, encerramos nosso encontro sobre esses 2 temas. Continuo, como sempre, sugerindo a vocês que estudem bastante. Então, pessoal, bons estudos e até a próxima.